Cardápio da nós temos então a Universidade Federal do Mato Grosso, né? E será agora, depois a Universidade Federal do Espírito Santo, depois a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E aí continuamos às 16 horas a Unicamp, e às 16h40 a Universidade Federal do Paraná, e 17h20 nós terminamos. Eu poderia pedir para alguém cronometrar os 40 minutos, ok? Então, quando faltarem 5 minutos, peço que avise, dá um aviso para a gente ficar aqui e falta 5 minutos, ok? Então, é uma alegria compartilharmos esse momento com os nossos amigos, né, e colegas da Universidade Federal do Mato Grosso, né, coordenado pelo professor Rodrigo, né, que também participou do primeiro encontro de Vitória, né, e aí, sem maiores delongas, eu passo então a palavra para Bom, boa tarde. Bem, vou falar aqui uma coisa muito rápida para que vocês possam fazer a exposição do nosso projeto didático em 2015. O PIB de Filosofia, lá em Cuiabá, tem desde o início, o primeiro edital em 2009, né? Então, desde 2009 a gente tem esse PIB. Ele atualmente conta com 15 bolsistas, 2 professores supervisores, e estamos em 2 escolas, uma escola que tem um nome horrível, chamada Presidente Médici, e uma outra escola, não mudaram o nome, e uma outra escola chamada Ferreira Mendes. A escola Ferreira Mendes funciona perto da UFMT, coisa assim, 3 quarteirões, então é fácil locomoção, acesso à universidade, para desenvolvimento de alguns projetos. A escola Médici é uma das maiores escolas lá de Cuiabá, tem outros PIBs também atuando e funciona no centro da cidade. Tem então um público muito variado, de todas as partes da cidade. Né? No ano de 2014, a gente foi um ano um pouco atípico, porque houve uma grande greve em 2013, que comprometeu o calendário de 2014, houve a Copa do Mundo, que comprometeu o calendário de 2014, e a gente adotou para o ano de 2014 a estratégia, já que também boa parte dos bolsistas foram renovados, de fazermos intervenções pontuais em sala de aula, com elaboração de alguns planos e elaboração de pequenos materiais didáticos para atuação dentro das aulas de filosofia corriqueiras. E desenvolvemos um projeto didático chamado Varal Filosófico, que depois a gente vai falar um pouco dele, projeto que está na sua 2ª edição. Para o ano agora de 2015, o foco mudou, já que os alunos tiveram experiência de uma aula, digamos, de caráter mais tradicional na escola, a gente mudou o foco para projetos didáticos e elegemos então 4 projetos didáticos para serem desenvolvidos ao longo do ano. Tendo algumas características esses projetos, né? Elaboração de material didático próprio, projeto feito coletivamente, então, em grupos, trios, quartetos, etc. Sendo desenvolvidos alguns dentro da sala de aula, outros fora da sala de aula, e uma outra coisa que a gente vem desenvolvendo desde 2013, quando eu e um outro professor, o Alessio, assumimos o PIBID, a incorporação da filosofia latino-americana, né, nas nossas discussões, no nosso material didático e também da filosofia africana. Então vocês vão ver alguns materiais que trazem textos, determinados conceitos de autores latino-americanos e de uma africana, uma filósofa africana. Né? Bom, agora então a gente começa com o primeiro projeto que vai ser apresentado. Está aí a nossa universidade, os nossos bolsistas, e o primeiro projeto de leituras filosóficas. Ana? Boa tarde a todos. Me chamo Ana Estela, estou no 7º semestre de Filosofia na UFMT e no PIBID há 1 ano e meio, mais ou menos. Bom, eu vim como representante para falar sobre esse projeto. Na verdade, nós somos em 6 responsáveis por ele. E o projeto de leituras filosóficas, ele foi uma coisa que começou a idealização há um tempo já, porque nós sentimos uma necessidade muito grande de incentivo à leitura. Eu não sei qual a realidade dos outros PIBIs,
A gente vai contar com o auxílio dessas tecnologias de informação e a ideia é fazer uma orientação mais próxima do aluno. Então, dividir a turma em alguns pequenos grupos e cada grupo desse vai ter o auxílio de um cotidiano e mais a supervisão do professor responsável na sala. É isso. Obrigada. Isso aqui que a gente está passando é um material didático que já foi elaborado, não é? E a gente vai passar aí também 2 exemplares, para que vocês possam ver. E todo esse material está disponível no site do Triado. Está em um endereço no folhezinho entregado para vocês. Bom, agora então a gente já passa para o próximo projeto. Que é o projeto O Romantismo é o Mito. Boa tarde, meu nome é Jennifer. E primeiro eu gostaria de falar que eu adorei esse projeto, né? Desde o ensino médio, o que me ganhou mesmo foi filosofia, foi o dia que o professor levou a sala de aula, o próprio material dele que falava sobre o amor. Então eu entrei para o vídeo e já tem tempinho que eu estou lá e sempre quis escrever isso. Mas enfim, o livro didático colocado nas 2 escolas em que nós trabalhamos é o livro do Suturado, né? Experiência do Pensamento. Então eu e mais 2 colegas, né, o Josmar e a Yasmin, nós montamos um material, eu vou passar para vocês daqui a pouco, tentando seguir os 4 passos do Suturado, né? Então a gente começou. Passar lá. Material? A gente começou com a carta de leitor na chamada local, como sensibilização, né? Colocamos um problema, esse aqui é um recorte de um jornal, um artigo que foi escrito. Aí na parte da problematização, nós procuramos trazer mitos, né? Então nós pegamos o mito de Eros e Psique, Laila e Majnun, e Krishna e Radha, ou Krishna e Radha, como eles falam. E tem esse de Pigmalião e Galateia. Então nós colocamos esses mitos para tentar problematizar como que o amor é visto na sociedade e de que forma, através do romantismo, se consolidou na sociedade. Aí na parte da investigação nós colocamos o romantismo na história, as características gerais e focamos no romantismo alemão, o romantismo em Portugal. Selecionamos algumas obras, trabalhamos bastante com imagens para chamar a atenção dos alunos, né? E trabalhamos também com o romantismo no Brasil. Esse material também está disponível no nosso site. Né? Agora não dá para mostrar os detalhes porque por causa do tempo também. Colocamos as características, poemas, as pessoas dos poemas que pegaram molhado. Leitura complementar, nós buscamos também falar um pouco sobre como que o amor, como os relacionamentos eles estão se desenvolvendo na sociedade. Aí, trabalhando contextos filosóficos, colocamos o mito do andrógeno. Aí, sempre que a gente ia ler sobre isso, eu dizia, eu conheço, eu vi lá, todo mundo lê isso. Não teve uma sala, todas as salas falaram a mesma coisa, né? Colocamos uma imagem aqui. Um outro texto que nós colocamos também, né, é o texto da Sophie Sumé, uma filósofa africana, escreveu o livro Espírito da Intimidade. Então, eu fiz um recorte, né, ao contrário do texto anterior de Platão, que mostra o amor, o relacionamento, né, entre os seres humanos como ele é, a busca pela alma gêmea. Nós já trouxemos esse recorte do livro da Sophie Sumé, que ela faz uma crítica ao amor romântico, dizendo que o relacionamento ele só dá certo se for uma construção social e algo não movido pela paixão. Aí nós colocamos também algumas questões.
alunos resolverem em sala de aula. Pode voltar lá. Além de a gente ter pensado nesse projeto também como satisfação pessoal, ele vai ser ele vai ser levado para o ENEL, que será em julho, em Fortaleza. Então, aqui o resumo. O projeto Romantismo no Mito, desenvolvido pelo PIB de Filosofia da UFMT, com o apoio das escolas públicas participantes do projeto. O objetivo é refletir sobre essa escola literária a partir do tema amor, buscando esclarecer a influência do romantismo na sociedade, tal como a sua influência na criação do mito do amor romântico. Usamos como metodologia a criação de um material didático, que eu mostrei, planejado para 4 aulas. Esse projeto já foi aplicado em uma das escolas, né? Foi uma experiência muito bacana, os alunos gostaram pra caramba, ficaram empolgados. Quando começava a ler, vários diziam assim: ai, professor, isso daqui. Aqui ninguém quer saber de amor, quer só putaria, não sei o quê. Aí quando chegava assim lá na parte, então, como todos eles diziam a mesma coisa, geralmente os meninos, então lá bem escreva, né? O que é um amor para você? Aí era o mais romântico de todos esses que geralmente diziam que era só putaria, né? Aí seguimos os 4 passos metodológicos do Silvio Galo: sensibilização, problematização, investigação e conceituação, criando um capítulo complementar ao livro didático do mesmo autor, Filosofia e Experiência do Pensamento. Esse projeto foi aplicado nas turmas de primeiro ano, no momento em que eles estavam estudando sobre, aqui a imagem, né? Sobre o mito, né? É uma sala ambiente, né? 2 aulas por turma, 2 aulas por semana, né? Em cada turma. Aí na própria sala, eles colocaram imagem de filósofos, frases, né? Essa foto que não foi um que colocaram, mas enfim, deu de ver escrito PIBID nas costas, né? A Yasmin, que é outra colega que contribuiu muito, e o Josmar, né? Certo, Aí, na questão da crítica ao movimento, como eu disse, nós colocamos no estudo da intimidade da sua construção, né? E ela relata como que é o relacionamento na aldeia em que ela vive. Então, na sala de aula, nós dividimos, né, eu e os meus outros colegas, muita fazendo parte da sensibilização. Então, no começo, eles já colocaram as características do romantismo, né? E a partir de cada característica, eles iam buscando algum texto no próprio material. Então, nacionalismo, eles pegavam um poema que tinha. Quando falava idealização da mulher, pegavam um mito. Idealização, supervalorização do amor, pegavam um mito também, para a gente tentar mostrar como que essas características do mito estão presentes no romantismo, né, e se consolidando na sociedade, fazendo com que cada ser humano tente buscar, né, aquele amor que foi visto na época do romantismo como muito forte. A partir disso, né, na aula que a gente trabalha com os textos, nós pegamos o mito do andrógeno, né, um recorte, colocamos músicas também para mostrar como que é isso, né? Músicas, filmes, nós citamos, mostrando a característica e a influência disso. E aí na parte sobre o consumé, de início tem um certo espanto, né, porque é uma cultura diferente, só que aí no final, quando ela começa a falar, não, na aldeia não funciona um romântico, né? Esse amor é como se fosse um amor do alto da colina, né? E depois que o casal está no alto da colina, ele não tem para onde ir, ele tem que descer. Então o relacionamento ele tem que começar desde o início, você se mostrando quem realmente ter uma troca com o parceiro, né? Você mostra a sua verdadeira identidade. Ao contrário do amor romântico, que você quer conquistar a pessoa de qualquer jeito, dá presentinho, faz promessas, depois de um tempo não consegue mais cumprir, e isso acaba também gerando frustração no casamento. Aí, no final, na parte dos exercícios, nós colocamos a pergunta, né, para cada um responder se o romantismo é um mito, se eles concordam comigo, eles têm que responder sim ou não e por quê, né? Porque essa ideia deles. E aí tivemos variadas
gente é Mariana, estou no quinto semestre de filosofia e estou desde 2014 dentro do PIBID. E este projeto que nós criamos é Filosofando com o Cinema. Existe uma lei que foi em junho de 2014, a lei 13.006, que torna obrigatório a exibição de filmes brasileiros dentro da sala de aula no mínimo 2 horas mensais. Então a gente teve o intuito de trabalhar especificamente com filmes brasileiros, né? Aí nós utilizamos na primeira sessão Uma História de Amor e Fúria, um filme brasileiro, e a questão norteadora para desenvolver o projeto foi quem conta a história. Como a gente tem esse intuito também de apresentar um pouco da questão da filosofia latino-americana, apresentar um outro ponto de vista da história. Então nós criamos esse projeto com esse intuito, incluindo a exibição do filme dentro da escola. E o que acontece também? A gente ampliar a questão do universo do ambiente escolar. Então, a primeira sessão aconteceu na universidade. Então, nós retiramos o aluno da escola, levamos até a universidade e fizemos a primeira realização. Então, o projeto tem como objetivo a exibição de filmes brasileiros nas escolas, em diálogo com a filosofia. O filme a ser exibido será uma história de amor e fúria, né? Onde trabalhamos momentos históricos presentes no filme. Eram 4 momentos, três momentos exatos reais, brasileiros e um outro futurista, né? E aí o apoio filosófico que nós utilizamos foi as teses sobre o conceito de história do Walter Benjamin e o apoio do comentador Michel Levy. E aí teve toda uma questão ambiente assim, que nós fizemos para desenvolver o projeto. E o amigo Frederico também, que faz parte do projeto, somos 3, eu e mais 2 colegas. Boa tarde, meu nome é Frederico, sou do 3º semestre de filosofia. E a gente pensou nessa ampliação, colocamos um painel, uma história do cinema brasileiro, né? Antes deles entrarem na sessão para assistir o filme, e daqui esse painel. Também no momento do filme, é um momento que apresenta lá 3 obras, que a gente fez cartazes deles, que é o Grandes Sertões Veredas do Guimarães Rosa, Os Sertões de Euclides da Cunha, Capitães da Areia do Jorge Amado e o Maquiavel, o Príncipe, né? E tinha também um varal filosófico que é esse aqui, que a gente também trabalhou a trilogia do Eduardo Galeano, que é a Memória do Fogo, lá, e fizemos um recorte de alguns trechos das 3 obras e colocamos, né, para eles que eles pudessem ler, destacar e levar aquilo que eles gostassem, trecho que eles, como se dizer, falassem com eles, né? Eu acho interessante, né? E engraçado porque a gente tem os prós e os contras dessa primeira realização do projeto, né? Porque a gente fez todo esse desenvolvimento externo, que a gente chamou de instalação pedagógica, teve esse... E aí na hora da exibição, assim, a gente esqueceu muito de explorar essa parte externa. Então foi uma reflexão que nós tivemos depois da relação do projeto, né? Até que ponto a gente cria uma ideia e até que ponto ela se torna efetiva na maneira como a gente constrói ela, né? É algo totalmente diferente. Então, assim, foi bem recente, aconteceu agora em maio, dia 13, assim. Então tá bem fresco e a gente tem muito que melhorar, assim, nessa relação do desenvolvimento, né? Talvez avaliar a questão do tempo que foi destinado para a discussão, porque o projeto diz assim, no primeiro momento eles entraram, a gente passou um filme. Após o filme foi passado um questionário, né, Fred, sobre a percepção deles, algumas questões voltadas do filme. Após o filme a gente fez uma problematização, perguntas, questões, uma discussão, né, geral. E aí a partir disso, após a discussão, a gente dividiu a turma em 2 grupos, né? E aí trabalhamos a leitura das teses. Escolhemos 3 teses do Walter Benjamin. Criamos um caderno pedagógico também que continha um pouco sobre o contexto histórico do filme, as teses escolhidas para trabalhar e as informações, né, cinematográficas próprias do filme, para eles terem um contato. O questionário também está presente nesse material. E outras questões também, a gente pensou trabalhar com 2 turmas. A primeira exibição foi com o primeiro ano. Numa escola nós trabalhamos apenas no primeiro ano. E a estimativa era 2 turmas, 60 alunos. Na hora do vamos ver, apareceram 30 somente. Então, teve, né, essa questão, assim. E aí é um pouco de material didático, acho que está sendo passado para vocês também. Aí utilizamos as teses do Walter Benjamin, juntamente com o comentário do Michel Levy, que ele escreve sobre as próprias teses, né? Então, o momento de
o meu grupo, por exemplo, quando a gente foi para fazer a discussão, eles já estavam tudo sentadinhos em cadeiras circulares. Aí eu falei, não, vamos ficar no chão, é um momento mais nosso, vamos conversar algo mais próximo. E ele falou bem intimista, assim, onde nos deitaram, ou sentaram, e a gente fez a leitura. Então foi algo muito bacana, assim. O primeiro momento foi esse que se deu o processo, né? A gente utilizou como metodologia do Guilherme Olmos para fazer. E o segundo momento se deu na escola, né? Na semana seguinte a gente foi na escola para fazer atividade. Pode comentar. Que a gente pensou nesse terceiro momento dele dissertar a respeito do filme que a gente colocou um tema da dissertação deles fazendo lá de quem conta a história, né? Partindo do filme, dos debates que foram feitos, das teses. E eram essas duas turmas, e na primeira turma a gente tinha duas aulas. Foi uma aula para trabalhar, então foi muito corrido, né? Foi a primeira aula, uma aula só 50 minutos. E tinha na sala, a gente gravou lá aqueles que não foram, estavam um dia na aula aí, então já ficou mais difícil de ser trabalhado, né? E no segundo momento, a segunda aula já foi melhor, porque foi duas aulas, o Thiago trabalhou melhor, que ele rememorou muitas coisas do filme que foi feito ali, então fluiu mais a dissertação dele. Então a ideia foi um pouco disso, assim. Tem outras questões, mas aí devido ao tempo dá para a gente trabalhar tudo assim, mas de forma geral essa foi a ideia, né? E interessante que a próxima sessão nós vamos fazer com a escola, por exemplo, média, a gente vai levar os alunos do SESC. O SESC Nacional que fica em Cuiabá, né? Então a gente vai fazer essa locomoção dos alunos também, tipo, apresentar um ambiente cultural, né? Fora do ambiente escolar, é uma das ideias do projeto também. E é isso, gente. A gente pode ficar conversando assim, normal, mas muito obrigada pela. Aí tem mais um projeto, tem um tempo assim. Tem 17 minutos. Opa, então tá. Então, eu sou Domingos Sá, sou supervisor na Escola MES. Então, lá nós fizemos a segunda edição do Varal Filosófico, como norte do livro do Cortella, do Genito Ribeiro. Ele tem três partes importantes, né? Que a primeira é a realização de sala de aula, né? Aí a segunda parte é a confecção dos papers e a terceira é a exposição. A gente começou com material didático em sala de aula, com o professor Gilgalo, depois explorando Platão e Aristóteles, depois alguns textos do próprio Maquiavel, capítulo 18, 17 da obra Príncipe, e depois passamos para a exposição com os alunos do próprio livro, do próprio seminário. Nós estamos nessa etapa e os alunos expõem o trabalho em forma de seminário. Então, essas são as etapas, né? E agora nós estamos finalizando essa primeira etapa do projeto, que, acompanhado pelos mediados, pelo professor, os alunos apresentam o livro como seminário. Semana que vem, essa semana a gente termina, semana que vem algumas turmas ficam ainda, e a gente passa para a segunda etapa. Vamos visitar dois órgãos públicos, que é o TME. Os alunos terão contato com o momento de uma sessão, né? Vai ter uma plenária lá, acontece, né? E aí as pessoas vão explicar o motivo, né, do que verso preto, o objetivo daquela sessão, e claro que vai ter interesse dos alunos nesse processo. Ao lado do TME tem um arquivo da história política de Mato Grosso, que é a Carta da Democracia, onde eles vão conhecer todo o processo eleitoral, né, em Mato Grosso, desde a primeira urna até os nossos dias atuais. Vai ter uma simulação do voto lá, muitos deles vão voltar na próxima eleição, terão acesso às urnas eletrônicas, para ver como é que funciona, visitarão os depósitos das urnas, para que possam conhecer esse processo. E depois nós iremos, em um outro momento, visitar a Assembleia Legislativa. Também terá um tour dentro da Assembleia, visitando cada espaço importante lá, o memorial também da Assembleia, o arquivo, e também participaremos de uma sessão, que as sessões acontecem nas terças, nas quintas e nas quartas. Nós iremos participar dessa sessão conjunta. Aí depois de tudo isso, que os alunos tiverem contato com essa parte teórica, com essas visitas, né,
eles também vão fotografar, sair pela cidade fotografando descaso dos órgãos públicos, dos gestores públicos e do próprio cidadão, da coisa pouca, do bem por coisas que às vezes não é levado muito a sério, pontos de ônibus depredados, obras da cobra incompleta, ruas buracadas sem asfalto. Então você por aí fazendo essas fotografias, depois tudo isso vai ser colocado para confeccionar a terceira etapa pelo laboratório de informática, né? Você montar os papers para serem expostos depois. Aí é a montagem depois da exposição. Então nós vamos na primeira parte, que agora estamos encerrando, que é a apresentação de sala de aula. Essa aí foi a visita que nós, como equipe, fomos até o TRE conhecer como é que é o local, para depois levar os alunos. Assembleia Legislativa. Tá. Isso aqui foi a experiência nossa do ano passado. Deu certo, a gente achou interessante trazer como é que foi essa etapa. Né? No ano passado, o tema era estranhamentos e conexões, era sobre moral, né? Ética, cultura, etnocentrismo. Né? O foco era que eles pudessem perceber com outros olhos a cultura, culturas diferentes, né, da deles. Isso foi algo bem marcante que foi essa contribuição. Ver os olhos, ver a cultura, uma outra cultura com os próprios olhos da cultura. Essa é a parte que a gente volta um pouquinho. A parte anterior é a do planejamento da equipe, né? Fizemos um pré-varal para a gente ver como é que funcionava, para depois orientar os alunos, nós mesmos fizemos, uma foto aí. Do lado lá é a confecção dos papers, dos alunos. Aí a próxima parte seria já a gente selecionando os trabalhos para fazer exposição. Aqui, montando isso, nós tivemos algo interessante, que foi a participação de 2 coordenadores, Rodrigo e Valéria. Então, eles estiveram todo o tempo nesse projeto lá com a gente, colocando na massa até na montagem da caverna. Tivemos algo bem interessante nesse projeto, 2 momentos que a gente achou como pedagógico, muito importante. E a questão da prática, os alunos perfeccionando os próprios papers, fazendo mesmo. Então, não foi apenas teoria, eles fizeram esse paper, né, eles entenderam esse processo. E o outro foi a caverna. E dentro da caverna a gente, aquela ideia do mito da caverna, expunha o mito da caverna primeiro, né, a história do mito da caverna, e depois vídeos sobre costumes e rituais de outras culturas. Para eles realmente foi bizarro eles verem aqueles costumes totalmente diferentes. E que aí faziam uma analogia da caverna, questão da crença, perceber a idade apenas como olhar e não ampliar todos os horizontes. E foi bastante interessante porque o fato da curiosidade, da expectativa do que tinha dentro da caverna levou muitos alunos a saberem o que tinha lá e querer visitar. Fizemos uma escala dentro dos professores e a gente não conseguiu levar toda a escola porque todos os alunos queriam saber o que tinha dentro da caverna e entender o processo. E aí, todos os dias, as sessões das aulas foram plantadas por bastante tempo. Aí, alguns fotos na caverna, alguns espantos, né? Mostrando lá alguns espantos. E aí, alguns trabalhos feitos pelos alunos, né? Que a gente trabalhou. Bom, que começo a falar também, baseado nessa caminhada que eu tive, eu tive desde 2009, desde o tal, trabalhei em 2 escolas diferentes. E baseado nisso, né, eu tentei levar esse caminho adiante, estudos, e agora eu estou no mestrado com essa temática do PIBID, né? Tentando investigar, ainda possível, pode ser que mude o foco, mas os agentes formadores do PIBID, né? Desse processo do PIBID, e os coautores dessas pessoas envolvidas nesse processo. Então, estou nessa caminhada do mestrado e agora pelo PIBID muito foco. Então, muito obrigado, gente. Já pouco sobre essas experiências ali, sobre
responder para mim, às vezes eu trabalho na medicina, na universidade, e os alunos têm muita dificuldade, porque tem muito background ali teórico, crítica, conhecimento, material histórico, etc. E aí, se vocês usaram todas as técnicas, pegaram o overplays, como é que foi esse trabalho com esse aluno? Sim, as teses, nós pegamos 3 teses, né? Certo. Então, a resposta do nosso amigo nós utilizamos 3 teses do Walter Benjamin e fizemos recortes, elas foram adaptadas, né? Então, nós usamos tese 6, que era crítica à noção do progresso, e a gente apresentou os conceitos de materialismo histórico, sujeito histórico, também com apoio de um glossário filosófico, né, para a compreensão. Utilizamos a outra tese que falava a respeito do história contra apelo, e a outra que era o estado de exceção. Mas todas nós adaptamos, nós fizemos os recortes, né? E utilizamos como apoio o Michel Levy, que comenta as teses. Então, o comentário... Não, tem um livro do Levi só comentando as teses. Uma história sobre incêndios. E ele comenta tese por tese, né? Então, a gente adaptamos algumas teses e utilizamos também adaptações dos comentários do comentador para fazer o auxílio. E a exploração melhor sobre os conceitos históricos foi um momento de discussão onde nós separamos e tivemos um tempo em torno de 50 minutos para explorar as teses, os conceitos, para a partir daí eles fizerem a leitura do material didático com eles, né, esse caderninho que nós criamos, acho que passou para eles depois sobre a dissertação, mas foi tudo com um apoio de comentador, do coordenador também auxiliou muito na hora da discussão, né, para a gente elaborar todo o processo de estudo, porque a gente teve uma formação bem anterior a essa execução, né? Então a gente teve de estudos nossos mesmo, formação, para depois a gente aplicar. Mas a gente já estava tudo certinho, com os termos chaves, né? Para a compreensão das teses, tudo com glossário e os apoios filosóficos. Então foi meio difícil, assim, né? Na hora que a gente... Mas eu não entendi. Aí a gente utilizava muito diálogo com o filme, então, porque o filme, não sei se vocês conhecem, uma história de Alan Fury, né? Então a gente focou bem nessa história. Quem conta a história? Sempre ao lado dos vencedores. Então, e aí a gente fazia a relação materialismo histórico, sujeito histórico, sempre relacionando com o filme para ser uma compreensão. E aí ficou. Teve os 30 alunos, teve uma aluna que se destacou muito. Assim, ela ficou no grupo de discussão e ela, mas eu não entendi. E aí a gente lia, pedia para ela ler, a gente questionava. E ficou bem claro depois. Tanto que no dia, na semana seguinte, quando nós fomos, ela foi a única assim, que conseguiu, de fato, fazer a atividade de uma forma, né? Nós brasileiros que tivesse tido retorno, assim, ela, a gente viu ela sentada escrevendo com outros colegas o que era a ideia do... E ela escreveu assim, a gente minimizou 15 linhas e ela escreveu frente e verso sobre texto, sobre a relação do conceito histórico. Foi algo, pelo menos assim, a gente viu que há possibilidade, mas aí talvez a gente tenha um tempo maior para problematizar e explicar talvez melhor essas questões, né, com outros recursos. Mas de forma foi esse retorno que nós tivemos. Espero que... Mais quantos minutos, Santiago? 5 minutos. Eu queria perguntar o seguinte, na verdade, dos 4 projetos, como é que vocês integraram as atividades de vídeo com as aulas, né, propriamente dito? Você fala com a questão do tempo. Como é que vocês encaixaram no tempo de aula essas atividades? Vocês foram aulas especificamente destinadas a isso? Vocês combinaram com o professor? Como é que foi essa negociação? Então, assim, ó, lá no Mato Grosso, no geral, a gente tem uma aula só por semana. Só que nessa escola, a gente tem 55 minutos de aula e são 2 aulas por semana. E normalmente essas aulas são conjuntas. Então, todos os projetos eles foram montados em conjunto com o professor supervisor da escola. Não é o SAB, é o outro, né? Porque no caso esse projeto foi feito no Ferreira Mendes, que é a outra escola. Mas todas essas coisas elas são montadas em conjunto com os supervisores. Então, nós temos as ideias
ter espaço para a gente poder trabalhar, pelo menos esse dia, assim, porque o filme ele abrange outros, né, conteúdos assim, também, que os professores depois pensaram em conversar melhor para utilizar ele como uma ferramenta também. Porque também tem a questão que o Ferreira Mendes é uma escola com ensino médio inovador. Então, ele tem a questão dos projetos montados na escola. Então, teoricamente, né, a direção da escola ela tem uma abertura, digamos assim, para projetos serem feitos dentro da escola. Tem esse auxílio. E aí a relação dos professores, é porque nós temos as reuniões semanal, então sempre uma vez por semana a reunião com coordenadores e professores profissionais da escola. Então é sempre a gente apresenta, grava o projeto, quantas aulas, né? A gente pode utilizar uma, duas, e aí fica tudo sempre em conjunto, assim, a gente dá a ideia e a DEX tudo com relação conversando sempre com o professor. No caso do Varal, já é um conteúdo programático sobre política, então já um projeto ainda para reforçar a imagem. Todos eles, na verdade, são ligados ao conteúdo que todos os projetos, na verdade, são ligados mais ou menos ao conteúdo que o professor está utilizando na aula. Por exemplo, o projeto das leis filosóficas é relacionado ao capítulo do livro da unidade de 1 do segundo grau. Então, a gente fez, acrescenta alguns textos que eles não vão ter no texto do livro didático, e com textos filosóficos e literários, mas a gente acrescenta, mas tudo relacionado mais ou menos com o contexto que eles têm, para poder ter uma relação com a aula que eles têm durante o ano, né? Então, nós temos 2 minutos só, então mais uma do Plano Paraná. Talvez seja mais para o Rodrigo. isso. Esse projeto é de uma escola com proibir, é isso? Esse projeto é de uma escola do ensino médio inovador. Uma delas sim, a outra não. Eu queria que vocês comentassem a diferença, então, entre o trabalho na escola que tem o ensino médio inovador e na escola que não tem. Sobretudo as dificuldades. Eu tenho um caso semelhante. Tem uma escola com proibido no chão do Paraná e outra que não tem. Então é uma diferença enorme para fazer projetos em comum, às vezes. Né? Então, não sei se vocês têm algo parecido. Assim, a principal diferença é o tempo e o espaço. Né? Na escola de ensino médio inovador são 2 aulas de filosofia por semana, normalmente seguidas. Então a gente tem ali 1h30 de trabalho, dá para poder desenvolver coisas mais alongadas. Né? Já no espaço, porque tem a sala ambiente. Então a gente já pode preparar antes, por exemplo, ambientar o espaço para desenvolver alguma atividade. Né? Já na escola Médici, aí a gente tem a dificuldade de ter uma única aula por semana. Em compensação, é uma escola muito grande, que tem auditório, quadra, entendeu? Tem outros espaços que a gente pode aproveitar. Sendo que na escola de ensino médio inovador é uma escola mais acanhada, mas tem um tempo maior e ação no ambiente. Aí acaba que os projetos vão se adaptando de acordo com a realidade de cada um, né? Mas o conteúdo é o mesmo, assim. A gente tem que fazer espreme, talvez um pouco tempo. Ok. Bem, infelizmente, quer dizer, isso aqui seria muito legal se a gente pudesse conversar a tarde toda, mas infelizmente a gente não tem esse tempo, né? Infelizmente, né? Quer dizer, são experiências interessantes e todos percebemos que o PIB está dando o que falar, né? Ou pelo menos está dando movimento. E movimento é o que? É vida, não é? Então vamos nessa. Então, salva de palmas para o pessoal.